Nós estamos aqui no grupo de oração, no final do grupo de oração, e num momento especial onde nós estamos celebrando os nossos coordenadores, os nossos companheiros de jornada, que estão representados aí, e que nos chamam a ser testemunhas nesse nosso tempo. Nós que continuamos aqui na Terra, estamos vivos, somos chamados a ser testemunhas nesse nosso tempo. E eu quero convidar você hoje nós vamos estar colocando uma pregação da Cirlei Teles sobre o tema perdão. São 2 vídeos que a gente vai colocar, convidando você a exercer o perdão aqui na Terra. O perdão reconstrói as vidas, reconstrói os relacionamentos, reconstrói a história. E eu convido você a assistir esses vídeos e pensar na sua vida e exercer o perdão. Ou porque Jesus mandou, alguém falou para mim, então nessa hora eu vou dizer. E nem sempre nós temos experiências reais na nossa vida de que realmente o perdão foi tão bom assim. Consegue entender o que eu estou dizendo? Só que na hora que a gente vai atender uma pessoa, a gente diz para ela assim, mas você tem que perdoar, porque se você não perdoar, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, não é assim? Vamos ver o que Jesus falava sobre perdão? Vamos pegar a nossa Bíblia. Da Ave Maria. Talvez só da Ave Maria, porque eu não estou com nenhuma outra aqui. Acima do versículo 15 tem um título, qual é? Acima do 19 tem um outro título, qual é? Lê o versículo 20. 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Acima do 21. E acima do 23. Para as pessoas que já leram, eu só li o título porque é uma passagem muito longa. Para as pessoas que já leram, a partir do versículo 15, Jesus começa a falar especificamente do perdão. E lá no versículo 19, quando ele diz que se 2 se unirem em oração, não é isso? Para pedir seja o que for, consegui-lo-ão do meu Pai que está no céu. Está entre o perdão. Nós às vezes gostamos de falar que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, estando 2 reunidos na terra e pedindo, em concordância Deus vai atender. E esquecemos que estes versículos estão entre o perdão, em cima e embaixo. Por que será que Jesus fez isso? Foi colocar esse versículo especificamente entre uma coisa e outra. Porque ele estava dizendo, olha, não adianta nada você pedir, se você não tiver perdoado. Ainda Pedro vai lá e pergunta para Jesus assim, mas quantas vezes que eu vou perdoar? E Jesus diz assim, não 7, mas 70 vezes 7, que é infinitamente. Aí logo depois vem uma parábola do servo cruel, que todo mundo conhece, que é aquela parábola de um servo que devia ao seu senhor uma quantia de dinheiro, não tinha como pagar. Daí foi até o Senhor, pediu, implorou pelo amor de Deus. Aí o Senhor disse, tudo bem, eu perdoo a sua dívida. Mas diz a passagem que ao sair dali, o servo encontra alguém que lhe devia uma quantia muito maior. E esse também não tinha como pagar, implora ao servo, mas ele diz que não. Manda que este homem seja preso, não é isso? Até que lhe pague a dívida. O Senhor ficou sabendo disso, chamou esse servo e disse assim, o que é isso? Eu não te perdoei uma quantia muito maior? Ele que devia mais. Não te perdoei uma quantia muito maior? Como é que você faz uma coisa dessas? E lança-o, diz a passagem, na mão dos algozes para atormentá-lo. O que Jesus estava dizendo? Primeiro que a oração não pode ser ouvida
se o nosso coração não estiver pleno de perdão. Não tiver perdão, disposição ao perdão. Depois diz para Pedro que precisa perdoar muito. E aí ele vem dizer que aquele que não consegue perdoar será atormentado. Que é isso que foi dito aqui na frente, né? Porque quando não perdoamos, a pessoa nos acompanha para onde quer que nós vamos. E parece que ela está sempre olhando para mim. E parece que ela está sempre fazendo cara feia para mim. E parece que ela está sempre falando mal de mim. Eu olho para ela, eu vejo isso, eu sinto isso, né? São os algozes atormentando porque eu trago a pessoa presa a mim. Quando eu não perdoo, o que eu faço? Eu junto essa pessoa e ela fica o tempo inteirinho, porque eu fecho os olhos, eu lembro daquilo que ela me falou. Eu abro os olhos, eu vejo alguém parecido com aquela pessoa. Eu fecho os olhos para dormir, eu lembro de novo daquilo que a pessoa fez. E nós começamos a nos martirizar constantemente com aquilo que a pessoa diz, né? O marido fala para a esposa, você é uma burra. Ela fecha o olho e fica, ele disse que eu sou uma burra. Meu Deus, ele disse que eu sou uma burra. Eu não sou uma burra. Não, mas ele disse que eu sou uma burra. E começa, não é? Isso, gente, com tudo. Né? Eu usei esse termo, mas pode ser qualquer outra coisa que falaram para você e você fecha o olho e você... Gente, já aconteceu? Tem bastante gente casada aqui. Tem uma confusão entre os dois dentro de casa. Você se lembra exatamente a frase que o marido disse ou que a esposa disse. Você lembra, porque você fecha os olhos. E aí se você ficou muito magoada, aí você fecha os olhos, lembra e ainda chora. Horas depois, não está acontecendo. Mas você está com aquela pessoa junto com você. E a pessoa não só está junto com você, mas como ela está repetindo 50 vezes a mesma coisa nos seus ouvidos. Tá, tudo bem. Jesus manda perdoar, não é? Jesus diz que é bom perdoar. Porque ele diz que se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar. Porque ele diz que se a gente não perdoar, a gente não vai ser curado. Porque ele diz que se a gente não perdoar, nós vamos ser atormentados. E aí Jesus falou um montão de coisa. Ficou mais fácil para você perdoar só por causa disso? Não. Só que quando a pessoa vem para ser atendida, nós queremos enfiar na cabeça dela que ela tem que perdoar. Verdade? Quanto tempo você conhece Jesus? 1 ano? 2 anos? Ficou mais fácil perdoar? Talvez um pouco mais fácil, não ficou? Mas a pessoa nem sabe quem é esse tal de Jesus. Ela quer ser curada daquela dor que ela tem. E aí você vem dizer assim, você ama Jesus? Ela fala, amo. Ela quer ser curada, é qualquer coisa, ela vai dizer qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa, ela vai dizer que sim, que ela quer aquela libertação, ela quer aquela cura. E aí você vai dizer assim, mas você tem que perdoar. Ou ela vai, assim, muito constrangida, vai dizer, tá bom, eu vou. Aí você fala, então você me acompanha aqui, eu sei como é que é direitinho, então você me acompanha que eu te falo e você faz direitinho, tá? Ou então ela vai dizer assim, perdoar eu? Você não conhece minha vida. Aí ela vai dizer assim, olha, eu sinto muito, mas eu não tenho ninguém para perdoar. E é claro que você sabe mais que ela, e você vai dizer, tem sim. Você não sabe, mas você tem. Né? Você não vai dizer isso, mas no fundo, o teu coração está dizendo isso. Ai, a infeliz nem sabe que ela tem que perdoar. Por isso que não é curada. Por quê? Porque nós assumimos uma posição de quem sabe mais do que o outro, só porque nós estamos atendendo. E aí nós temos um monte de fórmulas que nós podemos aplicar em cada situação. Né? E aí o Roberto falou que quando a pessoa está falando a história dela, a gente precisa prestar bastante atenção. Nessa hora, quem já atendeu aqui sabe que nós corremos o risco de já, na hora, nós vamos tendo tudo que ela tem que fazer, tudo que eu ia fazer. Tudo que eu ia fazer naquela situação, era isso que eu ia fazer. Era aquilo que eu ia fazer. Era aquilo que eu ia fazer. Você já vai traçando direitinho. Ela mal terminou de falar, é a minha vez. Aí você começa a falar tudo para ela. É isso, naquela hora que você falou isso, você tem que fazer isso, naquela hora. Não é assim que a gente faz quando a gente está atendendo? Por quê? Porque na verdade é como se nós tivéssemos tudo pronto. E aí eu quero dizer para vocês que pelo menos comigo, eu não tenho nada pronto. Aí quando a pessoa senta na minha frente, aí eu pergunto assim, pois e o que te trouxe aqui?
Quando ela fala, tá bom. Pior é quando ela senta e fala assim: reza aí, vamos ver o que Deus vai falar. Tem. Aí na hora eu penso assim: meu Deus, ela pensa que eu sou um adivinho. Eu não sou. Não, mas você não quer assim falar alguma coisa pra mim, né? Pra que você quer a oração? Daí às vezes ela: não, sabe o que é? É que a minha vizinha falou assim pra mim que era bom receber oração, e aí eu vim aqui. Tem isso, não tem? Pois é, não é bem isso ainda. Pois é, tá, mas a tua vizinha falou pra você vir aqui por quê? Né? O que estava acontecendo pra tua vizinha falar? Não, ela falou que a oração era bom. E você vai. Por quê? Porque a pessoa não vai sentar na sua frente e vai dizer assim: olha aqui, eu quero oração porque eu estou com uma mágoa tremenda no meu coração. Gente, se tem uma coisa que eles nunca vão falar, é isso. Quer dizer, até pode ser que alguém fale, né? Não posso dizer a palavra nunca. Corta aí. Mas ela não vai dizer isso. Ela pode dizer que ela está com dor na perna, ela pode dizer que brigou com o marido, ela pode dizer que o marido faz isso, que o filho faz. Ela vai dizer tudo. Mas ela não vai dizer: olha, eu não consigo perdoar. Eu tenho uma mágoa profunda com meu amigo que brigou comigo, sei lá eu. Então, gente, o perdão, ele não vai aparecer claramente. Nós precisamos de uma graça do Espírito Santo para percebermos a necessidade do perdão. Gente, antes de você falar assim lá na sua casa que você precisa perdoar, você vai dizer assim: o outro me magoou. Antes de você falar que você precisa perdoar, você vai centrar no outro, não é assim? O outro é que fez. Porque, gente, é muito difícil você cair em si. E a gente quer que na primeira vez que a pessoa sentou na minha frente, que ela já fale tudo e eu ainda diga para ela assim: mas você precisa perdoar. E a Márcia falou, e é verdade, principalmente quando você fala assim: não sei, mas assim, né, você tem algum problema com a sua mãe? Gente, você mexeu numa caixa de abelha. Ninguém tem problema com a mãe, até Deus mostrar. Ninguém tem, gente. Não, estou falando sério. Até o Senhor mostrar, existe uma... Até quando a relação é ruim, nós camuflamos aquela relação, porque a nossa relação com os pais é muito profunda. Então, não adianta você chegar e falar assim: não, assim, não sei. Será que a tua... Uma vez, eu vou até dar esse testemunho, que ele foi demais. Gente, eu e a Áurea, no final, falamos assim: o que nós fizemos? Chegamos, vamos rezar para uma pessoa. Eu vou falar exatamente como aconteceu. E aí, Deus mostrou assim uma rejeição da mãe. E as espertas, muito espertas, foram falar: escuta, você assim, né, não sei, não tem algum... Sabe o que a pessoa falou? Eu mereço. Aí a gente não sabia mais o que fazer, né? Na verdade, depois investigando, havia um problema. Mas nós chegamos e de supetão falamos assim: porque Deus me mostrou, então eu tenho que mostrar para você também. Gente, pera lá, não é assim. Levar a pessoa à necessidade do perdão, primeiro, não sou eu que falo, ela tem que sentir a necessidade, mesmo que ela não queira. Vocês conseguem entender? Ela tem que pelo menos reconhecer que houve uma situação ruim e que por causa disso ela precisa perdoar. Quando uma pessoa às vezes chega pra gente e aí ela são as mais fáceis, ela começa a falar. Fala. Metade você sabe que você dispensa, né? É normal isso. Você vai pegar aquilo que é importante. E aí ela conta, por exemplo, um problema grave lá que ela teve com o marido dela. A primeira coisa que nós temos que fazer, sabe o que é? Jesus teve misericórdia. Sabe quando a gente dá as coisas prontas para as pessoas? Nós não estamos nos solidarizando com a dor dela. Nós já temos até a resposta, né? Gente, ela está sentindo aquilo. Ela está sentindo aquilo. E aí, geralmente, a gente faz assim: foi duro, não foi? Quando você fala, foi duro, né? A pessoa quebra. Porque ela sente, ela percebe que você consegue sentir a dor dela.
Jamais você vai dizer assim, pois é, teu marido traiu. Pois é, você precisa de perdão, gente. Mesmo que seja difícil, viu? É duro, é difícil, a gente não consegue, mas você tem que perdoar. Gente, foi duro, né, irmão? Vamos orar. Vamos orar porque foi muito duro. Consegue entender? É a solidariedade. Eu não tenho que chegar pronto e dizer, ela vai ter que perdoar, a gente vai ter um momento que ela vai perdoar. Quando é que você fez uma oração de perdão? Depois que você conheceu Jesus. Né? Não é verdade? Então essa pessoa precisa primeiro se sentir amada por Jesus, o amor de Jesus. É o amor que me dá condições de perdoar. Quem Jesus perdoou, vamos ver se vocês sabem, assim, infinitamente. Quem foi, assim, aparentemente para mim, na palavra de Deus, a pessoa que Jesus perdoou infinitamente? Quem foi? A prostituta. A prostituta que lavou os pés de Jesus. E aí o que Jesus disse para ela? Quem muito foi amada, muito ama. Quem muito foi perdoado, perdoa. Então, antes da gente dar o passo, é Deus quem dá o primeiro passo. A pessoa precisa se sentir amada e perdoada por Jesus, para daí ela fazer aquela regrinha que você tem na ponta da língua. E aí, gente, o sentido é inverso. Você vai primeiro dizer, ó, Jesus sabe a tua dor. Jesus conhece. E Ele ama. Ele ama. Aí depois ela vai para o perdão. Mas ela não vai para o perdão primeiro, porque senão ela vai responder igual a Aldara respondeu, igual a gente responde, que é assim, não, gente, não tem nada. Já passou, já esqueci tudo. Não é isso que a pessoa fala? Porque é uma tentativa mesmo pessoal de esquecer. Não, já passou, já aconteceu, já esqueci, não tem mais problema. A gente sabe que não é assim, mas a pessoa não sabe. Ela tem plena convicção que ela perdoou. Ela tem plena convicção que isto não atrapalha mais a vida dela. Qual é a nossa posição? Mostra Jesus, quem muito amou. Jesus muito amou. E depois com muito jeitinho, segundo a Aldara, com muita delicadeza. Porque, sabe por quê, gente? Porque quem muito ama, foi amado, precisa amar. Quem muito foi perdoado, perdoa. Sabe quais são os momentos em que nós estamos melhores para Jesus? Os nossos momentos de maior fragilidade. Sabe por quê? Porque você vai dizer assim, olha Jesus, se você me ama mesmo assim, você ama qualquer um. E eu paro de pôr o dedo na ferida do outro. Quando eu vejo quem eu sou, realmente, eu consigo olhar o outro e ver o amor que Deus tem pelo outro. E eu paro de mandar ele fazer as coisas. Sabe por quê? Porque Jesus não manda a gente fazer nada. Ele não manda. Desculpa, tá, Roberto, se eu estou desviando. Mas eu senti isso forte no meu coração. Pega tudo isso, põe dentro de uma sacola. Deixa Jesus te amar primeiro, para você poder amar os outros. Já aconteceu alguma vez de você rezar pelos outros e antes de sair de casa você falar assim, puxa, que saco. Hoje não dava, viu? Meu irmão, melhor seria você não ter ido. Você não precisa ir. Nem ele precisa que você vá. Mas Jesus quer que nós tenhamos amor e misericórdia pelo outro. Aí, ele vai perdoar. Sabe por que ele vai perdoar? Porque ele se sentiu perdoado. Na verdade, nós vamos acumulando falta de perdão dentro de nós. E sabe como é que nós nos tornamos? Pessoas duras. Pessoas duras. Não temos o mínimo de compaixão pelo outro. Não temos. Não aceitamos que o outro erre. Não aceitamos que o outro tenha um desvio.
Afinal de contas, eu não tenho nenhum desvio, eu não erro, eu faço tudo certinho. Hã? É verdade. Não, mas porque a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a fazer tudo certinho. É verdade. Fazemos, gente, não é mentira. Aqui eu não estou falando num sentido duplo, não. Porque nós queremos ter uma vida com Jesus, a gente começa a seguir determinados padrões na nossa vida. E aí tem hora que Jesus precisa puxar o tapete para a gente ver quem a gente é de verdade. Porque senão a gente começa a achar que a gente sabe muito, que a gente é muito.